Bom, boa tarde. Bom, para aqueles que ficaram aqui, eu espero que vocês tenham uma, digamos assim, uma hora não perdida, né? Se começarem a achar que está perdido, vai saindo ou levanta e diz assim, ó, para tudo e vamos começar de novo. Bom, para aqueles que nunca me viram, provavelmente a grande maioria, não me viram porque eu realmente não fico no display, eu não fico no comercial, eu fico no background. Eu trabalho nessa área há 30 anos, trabalho no CPES, que é um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, em Brasília, vinculado à Agência Brasileira de Inteligência. Nada do que eu vou falar aqui, vocês vão ver no disclaimer logo em seguida, tem a ver com as palavras ou pensamento, ou o que seja, da minha instituição. Isso é importante dizer. Daí estava conversando com um amigo meu de muito tempo. Quando você chega nessa idade, você tem a vantagem de falar aquilo que você acha que tem que falar, sem se preocupar com orientações outras. Então, essas são as minhas opiniões. Trabalho nessa área há 30 anos, como falei, na área de criptografia e segurança da informação, e atualmente, como está na mídia, segurança cibernética, né? Eu vou voltar ao slide anterior, porque o slide anterior diz muito do que a gente está vendo no dia a dia, né? Segurança cibernética, insegurança cibernética, ou segurança cibernética, ou Cyber Security Times of Snow, ou Cyber Whatever. Tudo agora é cyber, não sei se vocês já perceberam, né? Tem gente que fala cyber e não tem a menor ideia do que está falando. Não tem, é cyber qualquer coisa. Então, aí está tudo bem. E também tem soluções para cyber, tudo é solução para cyber. Então, são aquela coisa assim, bombril. Resolva todos os seus problemas de cyber usando essa ferramenta. E a grande maioria das instituições que a gente conhece e trabalha, elas acham que a solução está em comprar equipamentos. Vamos sair comprando equipamento, tudo isso está resolvido. E o que a gente percebeu nesses anos todos é que a última coisa que você tem que fazer é comprar equipamento. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o teu problema, definir o teu problema. Depois que você define o teu problema, aí então fica mais fácil você partir para a questão de saber se é a questão de comprar equipamento, se é a questão de mudar processo, se é a questão de você educar o teu usuário, que é o elo mais fraco de toda essa corrente, é aquilo que fica entre a cadeira e o micro, né? Então, isso daí é o que a gente tem visto no dia a dia. E quando eu digo visto no dia a dia, a gente trabalha dando suporte a todos os sistemas da Administração Pública Federal e alguns órgãos fora do Poder Executivo, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, toda a parte de urna eletrônica. Então, se vocês já ouviram falar em alguma vez nisso, nós estamos aí dando suporte a esse pessoal. Como eu disse, né, as opiniões aqui expressadas não têm absolutamente nada a ver com a política oficial da minha instituição de origem, né, e são minhas e exclusivamente minhas. Há alguns anos, né, eu não gosto de colocar o número de anos, porque fica a imagem que, de experiência, eu devo ter mais tempo de idade do que de idade de muita gente que está aqui na plateia. Normalmente o que a gente vê é isso aqui, FUD, né? Medo, incerteza e dúvida. Normalmente é o que a gente chama de pano preto. O que é isso? Como é que eu vou resolver? Não, isso daqui é só para aquele pessoal que realmente é top of the pops, né? Aquele cara que sabe tudo. Não dá para abrir para vocês, não é isso. A ideia que eu tenho aqui é outra. Resumo conceitual, acho muito importante a gente saber de onde que veio essa história de espaço cibernético, né? Isso foi a primeira vez que foi cunhada essa expressão numa ficção muito interessante, quem puder, acho que ainda tem na internet, se não tiraram, chamada Neuromancer, de 84. E ele denota o local aparente virtual, né, onde as coisas acontecem. Tanto é que quando as pessoas dizem, poxa, vamos destruir o espaço cibernético, vocês imaginem destruir alguma coisa virtual, né? Fica um negócio assim meio esquisito, mas dá muita imprensa. Os ataques, né, a gente tem visto isso no dia a dia, né, no contexto das ameaças, né, 4 domínios, né, de atividade hostil. Um deles é o que a gente chama de ataque cibernético patrocinado pelo Estado. Será que alguém tem lido ou assistido televisão nos últimos 3 meses
deve ter alguma conexão com isso que eu estou falando. Talvez há 6 meses atrás não tivesse o mesmo impacto, né? Mas há 3 meses... Agora, o problema é que a gente vem falando isso há alguns anos. Eu estou falando décadas que a gente vem falando sobre isso. Extremismo ideológico e político. Nós vamos ver exemplos aí, todo mundo já ouviu falar e vai entender, vai correlacionar o que eu estou dizendo. Criminalidade organizada, aí já começa a ficar uma coisa mais palpável para vocês, né? E crime de nível individual. E um detalhe, as pessoas imaginam que essas coisas são totalmente desconectadas, elas são totalmente interligadas. E quando estou dizendo isso é porque não é eu suponho, eu acho, não, são comprovadamente interligados. Então, o pessoal que está vinculado ao crime cibernético, vinculado a hacktivismo, vinculado a terrorismo cibernético, esse pessoal todo se fala. E as ameaças visam diretamente o computador, né? Se vocês perceberem, ontem eu estava no Sassicom e o pessoal começou, aí vieram me perguntar assim, pô, quem é você, né? Tipo, a menina da organização, pô, você está aqui convidado por quem? Como é que você chegou aqui? Pô, o cara dessa idade, dentro do Sassicom, o pessoal começou a ficar, não, porque a Carolina Anderson, não, porque sabe como que é, com a lei Carolina Dickmann, eu digo, não, fica tranquilo que eu não sou polícia, não. Eu tenho mais o que fazer na vida. Aí o cara disse, pô, então desculpa, foi mal, tal. Então tá bom. Então eu não sou polícia, é a primeira coisa importante. Aí os crimes, né, tradicionais, né, internet banking. Internet banking é o dia a dia. Hoje em dia, o que se tem de fraude nessa área é muito forte. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, na última Black Hat que a gente teve, e na DEFCON, o pessoal fazendo aqueles levantamentos, né? Mais de tantos bilhões em lavagem de dinheiro, isso, aquilo. Eu até agora não vi efetivamente quais são as provas, mas tem muito sendo lavado na parte de o que chama-se servidores de lavagem de dinheiro na área cibernética. Todo mundo aqui já deve ter ou brincado, ou transacionado, ou esperado ficar rico rapidamente com Bitcoin. Quem já comprou Bitcoin aqui, já tentou vender Bitcoin. Quer dizer, quando você vê Bitcoin, é o tal negócio. Quem nunca mexeu, entra porque vale a pena. A primeira vez que eu comecei a mexer com Bitcoin, estava na faixa de 5, 6 dólares. Na última vez que eu vi a cotação de Bitcoin, estava 165 dólares o Bitcoin. Então, quem investiu 5 dólares há algum tempo atrás e quer transacionar 165 dólares, vai ganhar um dinheirinho. Como é que ganha? Quem é o cara? De onde que sai esse dinheiro? Como é que isso chega? Como é que isso sai? Essas perguntas parece que ninguém faz. Desde que chega o dinheiro na minha mão, não me interessa. Essa é a ideia. E está na cara que isso daqui é lavagem de dinheiro, dentre outros crimes. Né? Necessário para um ataque cibernético é como se eu estivesse falando aqui, DEFCON para o pessoal que faz isso no dia a dia. Né? Como é que faz um ataque cibernético? Tem várias formas. Não tem uma receita de bolo. Tinha um slide da McAfee que dizia, não, primeiro você faz isso, segundo você faz isso, terceiro você faz isso. Não, cara, você vai atacar daquela forma que você conseguir mais rápido, mais fácil e não deixar rastro. Se você quiser atacar de outra forma ou achar que tem que seguir um cookbook de ataque cibernético, já viu que você é um layman e não vai conseguir chegar a lugar algum. Essa é a grande realidade. Mas isso aqui é bem didático, então tem que ser colocado assim, né? Olha aí o cenário deles. Olha, primeiro você pesquisa, faz o trabalho de reconhecimento, desenvolve, testa e ataque. Se você for fazer isso, depende da velocidade com que você faça isso. De repente você tem um cara amigo dentro, ou você conseguiu uma fonte privilegiada e você já não precisa nem fazer a pesquisa nem o reconhecimento. Você já entra no desenvolvimento da ferramenta, testa, né? Normalmente o teste é coisa assim que você faz na tua rede interna e sai mandando bala e vê o que acontece. Agora, se você é um cara profissional e se você está envolvido numa rede patrocinada pelo Estado, aí você desenvolve em, digamos assim, 8 a 9 meses, um ataque a uma central nuclear
que foi aquelas enriquecedoras de urânio do Irã. E quando aconteceu, o Stuxnet veio à baila, né? Nós tivemos uma reunião do SCADA-SEC, um grupo de discussão de segurança de escada, em Washington, e um professor alemão, que foi o primeiro grupo que colocou público a forma de estudo do Stuxnet. Ele, conversando com ele, o Langner, ele virou para mim e disse assim, Otávio, não menos do que 7 milhões de dólares foram investidos para o desenvolvimento desse processo. Então, o que a gente está falando é o seguinte, ou você tem bala, ou você não vai tentar entrar nessa seara. Continua tentando fazer exploit para banking, coisinha mais simples, phishing, porque se você entrar no lado pesado da coisa, vocês vão perceber que o pessoal do outro lado também está preparado. Então, quer dizer, essa questão de Stuxnet foi muito violenta. E aí está a diferença, começa a grande diferença entre guerra e crime. Né? Qual é a diferença entre guerra e crime? Primeiro, é isso aqui. Primeiro que guerra você está falando em governo e Estado. E crime é o setor privado, entre aspas. Né? Sistema financeiro oficial, quer dizer, tem alguém financiando oficialmente a guerra. Quer dizer, é o cara que tem a maquininha de rodar e fazer dinheiro. Se você não tiver uma maquininha de rodar e fazer dinheiro, você não vai ter recurso suficiente para encarar esse processo. Então, que é o crime organizado. Recursos oficiais. Não tem recursos oficiais do outro lado do crime. Financiamento, autofinanciamento, lógico, isso daí vem de drogas, isso daí vem de prostituição, isso vem de lavagem de dinheiro. Tudo isso é um grande círculo que se autoalimenta. Expertise. A expertise do governo é ilimitada. Se ele chegar à definição de que vai haver um ataque numa guerra, entre aspas, cibernética, ele não vai conter o volume de esforços e recursos que ele vai investir. E, na questão do crime, ele vai investir até onde ele achar que o retorno é viável, em termos de retorno de investimento. E aí ele tem as soluções caseiras, que ele contrata o pessoal para eles. Às vezes você está contratado para o crime organizado e não sabe, a grande maioria das vezes, e outras vezes você sabe. E na hora que você sabe, você não tem chance de sair. É um one way, quer dizer, você entrou e não sai. Não tem mais essa de, eu colaborei 2 vezes com o crime organizado e saí. Não tem mais. Entrou uma vez, adeus. É lá, o resto da sua vida vai ser esse. É uma escolha. Né? E o governo, né, em guerras, exploite vulnerabilidades, e o crime vai no mercado. Vai no mercado e sai comprando. Olha, eu quero isso, isso. A Vulpen, quem está acompanhando essa questão, que nem a gente é obrigado a acompanhar, né, no dia a dia, a Vulpen saiu no Cryptome, quem segue o Cryptome aí pode dar uma olhada, o Cryptome lançou uma nota fiscal de aquisição pelo NSA de 5 exploits Zero Day da Vulpen, francesa. Aí vocês dizem, poxa, mas o NSA foi comprar? Claro. Nem tudo o cara precisa ficar desenvolvendo. Se ele pode comprar, ele pode saber se tem Zero Day e vale a pena comprar, ele vai comprar e vai investir, não interessa quanto. Por quê? Porque ele tem o dinheiro, ele tem aquilo que os outros não têm. E aí, quais são os efeitos? Né? A grande questão, aqui eu já estou falando em processo mais profissional. Os grandes efeitos diretos. Os sistemas computacionais, né, infraestrutura crítica. Quando a pessoa fala em critical infrastructure e vai dizer assim, puxa, eu estou falando do quê? Você está falando de sobrevivência. Eu estou falando já de ataque de Estado. Eu não estou mais falando de ataque de brincadeira. Isso aqui não na minha época, né, quando eu era menino, garanto que vocês não fizeram isso, porque hoje em dia eu não vejo ninguém mais fazer isso. A gente jogava bolinha de gude. Né, gude. Então, eu fazia muito gude, muito, muito. E gude é a Vera, tinha a Vera e a Brinca. Né? A Vera é aquele que tu jogava e perdia a bolinha e acabou. A Brinca é aquele, não, pô, foi mal, vai, cada um pega a sua bolinha. E tinha o cara, que era normalmente o cara mais velho, mais forte que todo mundo, e que fazia o rapa na bolinha. E você ficava chorando, ou então você levava um tapão no meio da orelha, né? Como é que você sabe? Já levei muito, cara. Entendeu? Não é? Depois, quando você fica mais velho, você dá muito, mas até você ficar mais velho, você já levou muito. Então, é questão de aprendizado. Né? E a questão da infraestrutura crítica é essa, é energia elétrica, telecom. Vocês imaginem hoje, sem energia elétrica, sem telecom, dá para fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Hoje eu não consigo sobreviver
né? Na hora que eu não tenho, o 3G não funciona, eu já fico desesperado. Por quê? Porque a coisa está pegando. E na hora que não tem uma tomada, que foi o caso de ontem, eu estava assim, a carga do celular estava indo embora, o laptop indo embora, eu digo, eu preciso de energia. Cara, você fica no desespero total, então você precisa de energia, né? Aí transporte, não, tudo bem, dá para ir a pé, dá para fazer isso, aquilo. Imagina um sistema de metrô indo para o buraco. Todo mundo aqui, quem não for de São Paulo, não sabe o que é, mas quem for de São Paulo sabe o que é quando o metrô para. É um caos total, né? Água. Vocês têm ideia do que é faltar água? Muito pouca gente tem ideia, porque sempre tem água. Na hora que faltar água, vocês vão perceber que a coisa é pesada. E indireto, né? Um ataque pode simplesmente interromper um computador que controla o gerador. Isso aconteceu? Aconteceu na zona leste americana, aconteceu na zona oeste americana, na zona central americana. Dizem, o 60 Minutes coloca que aconteceu no Brasil, aqui na América do Sul, por tanto tempo. Então, quer dizer, a gente, como vai acompanhando isso, você vai começando a fazer um grande mosaico, você vai montando um grande quebra-cabeça. E o grande quebra-cabeça que chega é, quem tiver o controle dessas infraestruturas críticas vai ganhar a guerra, porque ele vai desabilitar o cara antes de levantar voo, como diz o outro. Dizem que em alguns países o cara não consegue nem decolar os aviões, porque a força aérea inimiga vai detonar os aviões em solo. Então não adianta você ter avião novo, fazer licitação de 5 bilhões para comprar avião novo, porque não levanta. Né? E aí vem a seguinte questão, né? Eu estou começando a chegar onde é o que todo mundo gosta, né? Atribuição. O que é atribuição? É definir quem fez. Qual é o nosso, digamos assim, nosso papel em tese, né? Em hipótese, né? É nunca ser atribuído. É você fazer o ataque, defenestrar a vida do cara, acabar com a rede do cara e não ser pego. Caso contrário, você está em maus lençóis, tanto na área privada, na área pública, como você, particular, tentando derrubar uma rede. Antigamente, é duro falar de antigamente, mas antigamente, quando eu trabalhava com Unix, né, não era Linux, era Unix mesmo, né, lá atrás, a primeira vez que a gente foi fazer um curso de Unix, foi engraçado, porque era questão de você dar kill nos processos dos caras que estavam fazendo curso na tua sala. Então, o ideal é saber o seguinte, quem era o cara que ia conseguir ficar por último no ar? Então, enquanto isso, você ia sair detonando todo mundo, né? Você descobriu o processo, derrubava a rede do cara, fazia isso, aquilo. Hoje em dia é capture de flag, antigamente é detona os caras. Era mais ou menos assim que funcionava, né? Eu nunca me esqueço que fui fazer um curso de performance de computadores, na época do DEC Digital, no MIT, e eram 12 alunos na sala quando descobriram que eu não era um americano nato, né, pediram para eu sair do curso. Eu fui requisitado para deixar o curso. Aí a DEC, né, a Digital Equipment Corporation, disse, olha, não posso, o cara pagou curso caro lá no MIT, que era análise de performance de computadores e tudo. Aí o que fizeram? Ficaram 10 caras numa turma e eu numa turma com um computador só para mim e um professor só para mim. Então eu fui literalmente discriminado. E obviamente a turma que era dos 10 era o pessoal que trabalhava naquela three-letter agency, né, que vocês hoje escutam muito. Isso, eu estou falando isso em 1987, 88, para vocês terem uma ideia. Aquela época já era esse o jogo. Então, quer dizer, quando o pessoal se espanta hoje do poderio dos caras, está brincando. E a questão-chave nessa questão de atribuição é precisão e exatidão. Todo mundo diz, parece que, por que usam essas palavras? Né? It seems, could be, porque isso tem um envolvimento diplomático muito forte. Então ninguém, se não tiver prova, pode chegar e dizer com precisão e exatidão que foi fulano. Essa questão mesmo do Stuxnet, que todo mundo está atribuindo aos Estados Unidos e Israel, ninguém ainda chegou e bateu embaixo, porque vocês vão ver ali logo na frente algumas estatísticas sobre esses países, o mais difícil de você fazer atribuição é Israel. É o mais complicado, porque talvez seja um dos serviços mais protegidos que tem.
E uma coisa que eu gosto de falar, isso aqui é uma frase que eu uso há muito tempo, né? A triste realidade é que a técnica de atribuição é um ataque cibernético muito difícil, pois bits não vestem uniformes. Né? Alguém já viu bit vestido de uniforme americano, alemão, israelense, iraniano? Não. Então, bit é bit. Então, como é que você vai saber? Qual é a identificação? Né? Qual o nível de atribuição que você vai dar àquilo? E a intenção. Intenção talvez seja um dos pontos mais críticos desse processo. Quem pode garantir por que foi feito determinado ataque? Com a intenção que tinha de detonar as centrífugas no Irã. Obviamente, atrasar o programa nuclear iraniano. Né? Alguém já se perguntou como é que o pendrive que dizem que foi colocado chegou a ser colocado? Pendrive não voa, pendrive não anda sozinho, pendrive precisa de gente para ser colocado. Se vocês acompanharam o efeito do Stuxnet depois, vocês vão perceber que 2 pesquisadores que estavam trabalhando nas centrífugas foram assassinados. Um outro terceiro sumiu. Tudo coincidência, certo? Tudo coincidência. Tudo é hipótese, nada disso é de verdade. Então, o que a gente faz? A gente não acompanha só o problema, você acompanha os efeitos colaterais do problema. E aí começa. Né? O NSA, a gente estuda o NSA até porque, cara, quando você sabe que o cara é mais forte e tudo, você tem que estudar para ver como é que você pode se proteger desse tipo de cara. Né? O NSA, ele fez, ano passado, 60 anos. Logo esse ano, ele está fazendo 61 anos. Ele já é idoso, já tem carteirinha de estacionamento privilegiado, ele é um cara bom. Depois de 60... Por que o NSA começou com essa história? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, tinha uma máquina que todo mundo conheceu aí, já deve ter ouvido falar e visto filme chamado Enigma, que foi a máquina que os alemães utilizavam. Né? E todo mundo diz que o Enigma foi quebrado pelos americanos. Não, o Enigma foi quebrado pelos ingleses. Né? Tinha um centro de pesquisa na Inglaterra chamado Bletchley Park, que foram onde eles quebraram a máquina Enigma. E com essa história foi o final da Segunda Guerra Mundial, só que antes disso, teve um secretário de Estado americano, Henry Stimson, em 1929, ele detonou o que se chamava de Black Chamber. Black Chamber é onde faz criptanálise, onde se faz a quebra de algoritmos. E ele detonou isso com a seguinte frase, né? Gentlemen, don't read each other's mail. Quer dizer, cavalheiros não leem as cartas dos outros. Talvez se ele tivesse colocado essa frase agora, ele estaria numa estátua em algum lugar do mundo, né? Ou então crucificado nos Estados Unidos. Mas tudo bem, mas ele foi o secretário de Estado que acabou com esse processo todo. Então, o NSA começou a fazer todo esse trabalho dele já há 61 anos atrás. E o problema não é só o tempo, é o tempo mais recursos, mais vontade política. Por isso eles estão onde estão. Né? O recrutamento maciço em defesa e ataque, o United States Cyber Command, que é do general Keith Alexander, eu nunca me esqueço, foi na Black Hat do ano passado, da DEFCON do ano passado, entrou por uma porta assim no auditório, o general Alexander de tênis, calça jeans e camisa branca, polo. Aí ele, qual era o objetivo dele? Recrutamento do pessoal da DEFCON. Recrutamento mesmo. Diz, olha, enrolou todo mundo na bandeira e diz, ó, quem quiser trabalhar para o governo, está aberto. Ele saiu, o pessoal levantou e bateu palma. Se fosse aqui no Brasil, talvez ele saísse a ovo e tomate. Este ano, na Black Hat, ele entrou de novo para falar sobre a questão do PRISM. E ele fez uma apresentação para 4.500 pessoas, com exceção de 2 caras que falaram e bababá, bababá, e quiseram provocá-lo, e ele deu um retorno forte. Quando acabou o discurso, o pessoal levantou e bateu palma. 4.500 americanos batendo palma porque ele disse. E era sobre a questão dele dizer, olha, eu não estou fazendo intrusão dos cidadãos americanos.
eu estou aqui para proteger contra terrorismo. Então, veja a diferença que tem de conceituação e de cabeça. Então, o que a gente está falando é o seguinte, é um pessoal altamente voltado para a área. Você não tem 4.500 jerks num Black Hat. Pode ser que tenha uns 3.000 e pouco, mas 4.500 não tem. Né? Então, e aí o NSA entra lá no final. Aí a gente diz, poxa, mas será que só tem eles? Né? Não, na Rússia. Eu tive a oportunidade de estar em missão no governo russo por umas 3 vezes. Pessoal, lá é tão sério, essa questão é tão séria, tão levada a sério, que o pessoal começa na época da universidade. O recrutamento dos oficiais que vão trabalhar nessa área cyber começa na época da universidade. Eles identificam os melhores profissionais, os melhores alunos, já começam a investir nesses alunos e depois não param nunca mais. Eles têm uma agência dentro desse FSB, Serviço de Segurança Federal, chamada FAPSI. A FAPSI é o que faz toda a questão de desenvolvimento de criptografia, de inteligência de sinais, essa coisa toda, e cyber hoje. Então, eles detêm um volume muito grande de profissionais que fazem e trabalham nessa forma, digamos assim, estruturada para ataques cibernéticos. E vários, esse aqui é muito interessante, o que eles chamam de NYSE, né? National Youth Associations. São grupos de pessoas que ainda estão no segundo grau, ou como o NSA está fazendo agora, eu esqueci de mencionar, o NSA lançou, no ano passado, um programa chamado Hacking Kids. Quem ganhou foi uma menina de 11 anos com um exploit maravilhoso. Se vocês olharem a menina, é a coisa mais linda do mundo. Não precisa ter cara de nerd, não, é linda. A menina, uma garotinha de 12 anos, linda, mas super, super inteligente. E ela desenvolveu um exploit maravilhoso. Este ano, já tinham esgotado as vagas, porque o volume de pessoas que levaram os filhos, e os filhos que quiseram entrar no Hacking Kids deste ano, da DEF CON, não deu conta. Então, sobrou muita criança. Então, o que eles estão atacando? Eles estão atacando lá embaixo, é na base. Não é igual burro velho igual eu aqui, não. É lá na base. Então, você tem que criar a base e ir subindo. Para quando chegar nessa idade que a gente está aqui, nós aqui, e principalmente vocês que estão numa idade de 20 e poucos anos, vocês já teriam, no mínimo, 8 a 10 anos de envolvimento formal com a área. É bem diferente do que a gente começar com 15 e 16. O pessoal já começa ganhando, tem uma vantagem competitiva sobre a gente muito grande. Né? Bom, depois da Rússia, vem a China. Bom, a China, eu diria que, por muito tempo, até junho desse ano, a China era a bola da vez toda hora. Né? Eu vou passar um gráfico aí, vocês vão ver que a China era culpada de tudo. De repente, a China saiu fora de foco. Alguém ouviu mais falar em ataque da China? Não. A mídia mudou. Né? Mas a China, ela é simplesmente isso aqui. Ela tem um exército de libertação, um grupo, o relatório sobre a China do Northrop está disponível na internet, vale a pena vocês darem uma olhada, porque o processo que os chineses utilizam é muito bem estruturado, é muito bem financiado, e eles têm o que se chama de target, eles têm um objetivo claro e definido. Né? Ele tem alguns departamentos. O 4, que é contra a medida eletrônica, que é capacidade ofensiva. O 3, inteligência de sinais, capacidade defensiva para eles, contra, digamos assim, os seus vizinhos. Né? E o departamento 7, que é exclusivo de cyberataque. Exclusivo. Vocês viram lá aquele prédio que aconteceu, apareceu, você lembra o prédio que apareceu e o chinesinho saiu correndo atrás do cara que estava tirando, fazendo a filmagem, tudo? Coisa muito, muito louca. Inclusive, lá na China, toda a universidade tem aula de hacker. Tem. Faz parte do currículo. Você tem que saber invadir. É isso mesmo. Se invadir governo, você é pena de morte. Claro. Até porque lá a liberdade é zero. Né?
Por isso que eles têm, por exemplo, o pessoal fala do Google, né? Agora ninguém fala do Baidu, do Suzo, nada disso, mas tudo bem. Isso é questão de... O Irã. O Irã, olha só o crescimento de milhas de cabo de fibra ótica que o governo lançou até 2008. E aqui, tudo do governo, é um monopólio. Não tem esse negócio, eu tenho Embratel, eu tenho TIM, eu tenho Oi. Não, é só do governo, ponto. Então, eles dominam tudo. Tem um amigo meu que trabalhava para a Naros. Quem já ouviu falar da Naros aqui? Naros? Não. Então, tá. Naros é uma empresa especializada em fazer interceptação de tubulão. O que é o tubulão? O tubulão de comunicações. Eles fazem, eles jogam em parceria, principalmente no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Ele entra no tubulão de comunicação e pega tudo. É o que vier no fluxo, eles estão capturando. Então, a Naros, quem não conhece, dá uma entradinha depois na internet, vocês vão ver a capacidade, e coloca Naros para vocês verem quantas relações tem da Naros com esses ataques agora que a gente tem visto aí do NSA. N-A-R-U-S, Naros. Bom, Israel. Israel, eu falei aqui que é o mais monótono de todos, porque tudo isso aqui é Google. Israel é super analisado, Israel é muito difícil de abrir, é muito difícil de você conseguir informações. Por quê? Porque lá eles têm um problema, é sobrevivência. Se você está num país onde você tem que sobreviver todo dia, e quem já foi a Israel e vê como é que o pessoal vive, por exemplo, você vê aquelas meninas vestidas do exército israelense, com rifles na mão, lindas, mas é o tipo da coisa que, olha, quem tiver a fim de falar uma gracinha, é bom pensar duas vezes, porque elas são extremamente bem treinadas. Cuidado, não é uma boa ideia. E o Mossad, com certeza, né, também indico a vocês darem uma olhada na página do Mossad e lerem vários livros que tem sobre isso. Eu não quero entrar nessa seara aqui para dar tempo da gente conversar depois. Né? E a grande questão, quando é que um ataque pode ser considerado um ato de guerra? Né? Primeiro que é um problema estratégico. Você definir um ato de guerra é muito complicado. Vocês viram essa questão agora, que levou a presidenta à ONU fazer aquele discurso. Até chegar aquilo ali, né, eu digo para vocês que milhares de reuniões foram executadas. E é muito difícil você chegar no Nações Unidas e fazer um discurso daquele. Não há um quadro de política, né? Incerteza é muito grande. E parte da guerra no futuro. Essa é a grande realidade. É parte da guerra, não é a guerra do futuro. As pessoas confundem, né? Isso será a guerra no futuro? Eu acho que vai demorar um pouco. Mas que vai ser parte da guerra do futuro e já fez parte da guerra de algumas outras guerras passadas. Guerra do Golfo, por exemplo, quando foram os ataques noturnos, o sistema de telecomunicações iraquiano foi bloqueado, tem um blind, completamente cego. Aí os americanos entraram jogando a mecha, fácil, né? À noite, não tinha, radar não estava funcionando, telecom não estava funcionando, fica até simples. Né? E agora entra o seguinte em amarelo ali, o conflito no espaço cibernético combina o crime, a espionagem, que é uma coisa que vem desde Moisés. Pessoal, Moisés, aquele mesmo da Bíblia, não é outro Moisés. Quando diz que Moisés recebeu a tábua, ele disse o seguinte, olha, vai lá, estava escrito, né, espia os caras que estão do outro lado, que eram Israel. Vai lá e espia. O que é espia? Espionar, espionagem, Moisés. Pessoal, isso é tão antigo quanto Moisés. Então, nós estamos falando aqui de alguma coisa que não pode ter surpresa. Nenhum de nós aqui pode ficar surpreendido com isso. O que muda é a técnica, o que muda é a forma, mas espionagem acontece desde essa época. Então, o que eu estou dizendo aqui não deveria ser surpresa para ninguém. Todo mundo já devia estar aqui mais do que ciente. Né? E a utilização de criminosos cibernéticos por Estados. Vocês se lembram do Nash?
que eu falei da Rússia, é mais ou menos assim. Vocês viram o pessoal, alguém acompanha, normalmente o pessoal fica ligado na mídia e só acompanha até o cara ser preso. Alguém acompanha depois que o cara é liberado? Então tá, é porque a gente não tem esse perfil, né? Mas a gente que é obrigado a acompanhar isso, você vai acompanhar metade dos caras que foram liberados. E aí você vai começar a perceber que os caras que foram liberados, ou tem alguma coisa muito de conversão na prisão, né? Os caras viram santo, outros viram consultores. Eu conheci pessoalmente, eu conheço pessoalmente Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, para o pessoal mais novo, nem tem nem ideia quem era. Mas o Kevin Mitnick fazia ataque em central telefônica, de fracking, entendeu? De quebrar códigos de telefone e sair fazendo ligações internacionais. O Kevin Mitnick hoje é um dos grandes consultores. Né? Pessoas que estão hoje colaborando com o Glenn Greenwald, né? Que se chama Bruce Schneier. Bruce Schneier, ele começou fazendo um livro chamado Applied Cryptography, que não tem nada a ver com o livro do Menezes, né, do Alfred Menezes, que até não, é uma péssima comparação. Não, mas o Menezes fez o Menezes é o seguinte, é o Papa, é o top da curva elíptica no mundo. E o Schneier diria que é um grande marqueteiro de criptografia. Então, e hoje ele vende consultoria para o pessoal do Greenwald. E aí o pessoal acha que tá bom, olha, conheci o Schneier, eu digo, tenho todos os livros dele assinados, mas não vale nada. Vamos lá. Não fui eu que falei, hein, apesar de estar gravado. Né? Recentes alegações de espionagem cibernética, olha só, um foco sobre a China. Por chinês depende de grande medida de provas relatadas. Dependem de grande medida de provas relatadas. Quer dizer, nada disso foi realmente garantido. A prova mais comum, né, desses ataques consiste em arquivos de log ou malware. Arquivo de log, quem mexe aqui com arquivo de log? Arquivo de log é aquele tipo de negócio que você só pega quando deu M, né? Aí vamos pegar para ver o que é, ou quem vai mexer com forense, né? Ou então diz assim, cara, é tanta informação que eu não quero nem ver. Por quê? Mas porque como é que você vai fazer? Eu peguei, tem um funcionário que trabalha comigo, um colega meu, maldade que fizeram com ele, pegaram um arquivo de 400 MB para ele identificar determinadas coisas ali. Pô, me deu vontade de chorar, né? Mas tudo bem, forense é isso. É o cara que trabalha com ML. Né? O pessoal que mexe com forense, eu digo que é tudo um bando de ML. Já aconteceu. Você tem que ser proativo, você tem que ter a segurança, tem que ser muito proativo. Né? E as estatísticas de uso sugerem que atribuir as ocorrências aos chineses pode ser um engano, mas o pessoal não se furta de bater nos chineses. Aqui eu não sei se todos vão conseguir, mas essa escala daqui eu peguei no relatório do Northrop e vai até abril de 2009. Aí vocês começam a ver como é que a China saiu de um país quase que low profile e entrou em 10 anos na bola da vez. É o bola 7, é o cara. Vamos bater neles, porque eles agora também não resistem, não falam. O Google saiu chorando, aí o Google, por um acaso, conseguiu apoio de quem? Quem deu apoio para o Google quando a Hillary Clinton disse o Google foi atacado? A NSA, não foi? Eles foram pedir apoio ao NSA. O NSA foi lá e apoiou o Google. Tadinho do Google. Eu vi um filme outro dia que, com minha mulher e minha filha, elas ficaram, puxa, legal deve ser trabalhar no Google, né? Eu digo, deve ser legal. Se você pensar só em ficar brincando, em ficar na câmara do silêncio lá, que é aquela cone onde o cara vai dormir e tudo, deve ser bom, mas o pessoal não vê o lado dark da coisa, né? Quantas horas você tem que trabalhar. E aí a gente entra nessa questão, né? Spy versus Spike. Isso daqui era um quadrinho que tinha antigamente, muito fera, porque não interessa se era o branco ou o preto, os dois faziam grandes besteiras, mas é por isso que um tem uma banana de dinamite e outro tem uma bomba na mão e vão explodir os dois, mas é muito legal. Quem tiver paciência, né? Há uma grande suspeita que o Exército Popular da Coreia do Norte, aquele lugar onde todo mundo morre de fome, não tem educação, não tem isso nem aquilo, tem um dos maiores exércitos cibernéticos do mundo.
Por quê? Porque eles vivem assim. A Coreia do Sul, nós estivemos na Coreia do Sul fazendo um trabalho, e a Coreia do Sul tem uma aviação. A aviação da Coreia do Sul, ela é preparada só para decolar. Ela só decola em caso de guerra. Ela não volta, porque a ideia é sair, atacar e detonar tudo, e deixar os aviões, tipo kamikaze. Então, por quê? Porque eles têm 5 minutos para segurar qualquer ataque que vem em cima deles. Então, isso daí é complicado, porque nada disso é feito na mão, ou de cabeça, ou no... Né? É tudo eletrônico, é tudo disparado eletronicamente. As ordens de ataque saem direto para os aviões. Né? Essa questão todo mundo já viu isso aqui, foi em 25 de junho agora, né? Agora é passado. Né? Durante o primeiro semestre de 2013, essa questão do New York Times, alguém acompanhou essa questão aí? Quem acompanhou a questão do New York Times? Então, o New York Times disse que o sistema tinha sido atacado, reportou em 19 de fevereiro, aí ele identificou a divisão 61398 do Exército de Libertação do Povo, o Departamento de Defesa insistiu que o governo chinês e o Exército de Libertação do Povo estariam profundamente envolvidos e, como consequência, impôs fortes restrições de importação contra equipamentos dispositivos de rede chinês, provavelmente a Huawei. Alguém ouviu, também seguiu que a Huawei foi banida da Austrália, banida da Índia, banida da Inglaterra. Qualquer sistema inglês não poderia usar a Huawei, mas poderiam continuar usando Cisco, sem problema. É parceiro. Aí vem o exército sírio, né? Exército sírio, esse aí que tem o Bashar al-Assad lá descendo marmelo na população e a coisa está feia. Atacou o programa de previsão do tempo da BBC. Você vai dizer, poxa, previsão do tempo da BBC, que coisa não, é mais weird, né? O Guardian, e as contas do Twitter do Onion. Em 23 de abril, as cotações da Bolsa, vocês se lembram disso? Isso daqui foi interessante. Foram atingidas em função da invasão do Associated Press pelo exército eletrônico sírio, onde eles divulgaram mensagem falsa de explosão na Casa Branca. A Bolsa em Nova York, ela flutuou por mais de 5 minutos. Pessoal, 5 minutos na Bolsa em Nova York é muito tempo, é muito dinheiro. Eles tiveram que parar as negociações porque estava flutuando, até eles descobrirem que a Casa Branca não tinha explodido. Você se lembra de um filme que tinha uma vez, que o cara mostrava assim na televisão, em tudo quanto é lugar, a Casa Branca explodindo? Isso, para o americano, é o fim, cara, é um ícone. A Casa Branca é um ícone de poder, tanto um ícone quanto eram as Torres Gêmeas, quanto era o Departamento de Defesa. Algumas coisas nos Estados Unidos são ícones. Estátua da Liberdade. Então, o que é isso? Isso é inteligência, isso é guerra psicológica, isso atinge a moral da população. Isso. Aí, a gente chega no PRISM. Vocês não estão imaginando que eu aqui, né, nessa idade toda, vou entrar no caso Snowden, né? Ainda não estou insano o suficiente para discutir um caso que está na mídia, está no Fantástico, ninguém comprovou absolutamente nada, ninguém viu nada, e está tudo em... Né? Como é que é? Essa coisa está muito nebulosa. Então, na hora que as coisas começarem a sentar, eu acho que a gente pode discutir sobre. Mas, o que é o PRISM? Pessoal, quem já mexeu com Big Data aqui? Quem mexe ou mexeu com Big Data? Quem já mexeu com correlação de eventos? Então, o que é o PRISM? É um grande Big Data, grande coletor de Big Data com correlacionamento de eventos e definição de alvos. A diferença é que é um senhor sistema. E ele não está sozinho. Existem outros PRISMs no mundo. Na França mesmo tem PRISM, só que tem outro nome. Na Alemanha tem PRISM, só que tem outro nome. Então não há essa história de dizer, só tem um PRISM. Não, é porque esse bateu na gente. Então, é isso que a gente está preocupado. Né? Em 10 de junho, o Foreign Policy, que é uma revista, é um periódico muito importante, e ele realmente estabelece a questão de situação estratégica do mundo. Então, quem tem interesse nisso, ou tiver interesse,
pode começar a seguir, que vale a pena. E o Guardian começou a fazer aquela questão de revelando os dados lá do Snowden, né, do Snowden, coitadinho. Eu não sei como as pessoas encaram o Snowden, mas na DEFCON esse ano eles estavam distribuindo uma badge assim, ó, My name is Snowden. Então, em vermelho, e aí dizia o seguinte, para aqueles que apoiam o Snowden, por favor, coloque My name is Snowden. Quando eu fui numa discussão na DEFCON esse ano do ACLU, American Civil Liberties Union, que estava mandando bala no governo porque eles estavam quebrando toda a questão de privacidade do cidadão americano, você olhava assim na plateia, assim, a grande maioria com o badge colocar no peito My name is Snowden, quer dizer, apoiando as colocações do Snowden. Não contra o Brasil, isso aqui, mas contra a invasão da privacidade dos cidadãos americanos. Então, vocês veem qual é o enfoque, né? Como é que os caras enxergam. Então, ele está entre o traidor, entre o herói, entre o esperto. Eu acho que ele é uma mistura disso tudo. Depende de como você queira encará-lo, né? Para nós, na área de segurança, na área de cripto, isso, aquilo, é um grande herói, porque o governo acordou para essa questão. E aí, para mim, o Snowden é esse aí, ó. Trabalha no helpdesk de dia e à noite sai detonando a rede, né? Mas o que é o Snowden? O Snowden é nada mais do que o cara que está hoje, se vocês perceberem, ele é uma falha no que a gente chama de segurança orgânica. Ele é um terceirizado. Para vocês terem uma ideia, quando se fala em terceirizado, vocês leram nos jornais que o budget da NSA era 50 e poucos bilhões de dólares. 70% desse budget é consumido por empresas contratadas chamadas contractors, são os terceirizados. 70% disso, são 35 bilhões. Ele era contratado há 3 meses da Booz Allen, colocado lá numa base no Havaí, né? O cara que está numa base no Havaí, ganhando o que ele ganhava, acho que 120k ao ano, dólares, ele tinha que ter alguma coisa muito séria para sair fazendo uma loucura que nem ele fez. Porque a vida dele acabou. Nesse dia, a vida dele acabou. Porque ele tinha 2 opções. Ou ele não fazia, ou fazia e acabava com a vida dele normal. A vida dele agora deixou de ser normal. Obviamente, ele só está vinculado aos russos agora, ele não vai ter como sair dali, e não sei qual é o futuro dele. Eu acho que o futuro dele é muito ruim. O cara que escolhe trair o seu próprio país, esse cara, para mim, não pode ser colocado como herói nunca. Esse cara tem que ser detonado, sem dúvida. Né? E aí aconteceu isso aqui, ó. Isso aqui aconteceu, não foi no Brasil, não. Isso aconteceu no mundo inteiro. Vocês pegam o Spiegel, vocês veem a Merkel falando, vocês peguem na França, vocês veem o governo francês falando. Então, isso é o que está acontecendo. E a grande possibilidade de conflitos diplomáticos venham acontecer em função dessas atividades no futuro é muito grande. Essas questões que começam na ONU e daqui a pouco as coisas começam a recrudescer, né? Então, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui é que isso daqui é um jogo muito pesado, não é brincadeira, né? A possível solução pode ser essa aqui, né? Eu não sei, obviamente, né? Maxwell Smart, Agente 86, né? E muito legal na época, e aqui se chama o famoso cone do silêncio, né? Esse cone do silêncio era a forma mais segura que tinha de comunicação à época do Maxwell Smart, né, do Agente 86. Era uma série, na minha época, a gente rolava de rir, e hoje em dia teve um filme sobre isso também, muito legal. Deixa eu tirar isso aqui. Ou então, isso que eu ia mencionar agora, ou então vocês fazem igual a Rússia, que a Rússia ela partiu para o seguinte esquema, ela mandou comprar um volume muito grande de máquinas de escrever. Também pode ser, né? Sai fora do sistema e vai... Quer dizer, então, a gente chega à conclusão que a maioria desse pessoal que trabalha com computador em escritório não precisava de um computador. A máquina de escrever resolveria o problema deles.
Então, metade desses caras não iam dar trabalho para a gente. Você já imaginou que computador devia ser só para quem desenvolve? Né? Aí você desenvolveu o que para quem? Né? Então, por isso que tem isso, é uma bola de neve, não adianta. Smartphone. Não, tudo. Considerações finais, né? A gente viu que atribuição, intenção, marco regulatório e, no campo militar, regra de engajamento. Né? Regra de engajamento significa o seguinte, rapidinho. Eu, país A, declaro guerra ao país B. Para que isso seja verdade, tem uma série de regras internacionalmente aprovadas para que eu possa pegar e invadir o país B. Então, essa história do grande xerife, né, que sai chegando e tomando conta do mundo inteiro, você não pode bater no cara sem pedir. E isso sempre leva ao Conselho de Segurança da ONU. Então, por isso que tem toda essa metodologia. E essa grande questão, né, quem ataca primeiro tem sempre vantagem, isso é uma verdade. Né? E eu vou colocar um conceito para vocês, que é tão novo quanto a Guerra da Coreia. Chama WODA, OODA. E isso daqui era aplicado por um cara chamado John Boyd, era um piloto de guerra, foi o melhor piloto de guerra americano. Esse cara, ele desenvolveu uma técnica que se chamava observar, orientar, decidir e atuar. Então, vocês imaginam, avião de caça, a velocidade que é um ataque. Então, é muito rápido. Então, não dá tempo de você ter muita elucubração. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O que você vai fazer? Você vai sair, bum, e detona. Então, você observa, se orienta, decide e ataca. Pum! É isso. Então, pegaram isto, e isso daí também tem um site na internet que vale a pena para quem tiver a fim de começar a entrar nessa área, e depois eu vou dizer o porquê que é interessante entrar nessa área, que chama WODA, e vocês entram lá e vocês vão ver exemplos de ataques cibernéticos movidos dessa forma. Quer dizer, funciona de todas as formas, tanto para orientar ataques, como desorientar ataques. Isso estou falando porque é importante para quem tem que fazer ações stealth. E eu não preciso aqui ser mais específico para esse público aqui. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, esse é importantíssimo vocês terem em mente. Né? Bom, isso daqui é um assunto complexo e profundo, não é em 1 hora e pouquinho que eu vou conseguir definir isso aqui. A análise tem que ser executada por um ponto de vista holístico, quer dizer, você tem que ver uma gama muito grande. Então, vocês entendem por que demora tanto tempo e a gente acaba ficando velho, porque não tem jeito, né, quando você entra nessa área. A gente deixa de só ficar preocupado em atacar, em defender, e você tem que estar preocupado com várias outras variáveis na questão. Né? A segurança é muito mais do que apenas uma questão de segurança nacional, defesa militar, não é. Então, eu não estou aqui querendo fazer um papel de evangelização, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, pessoal, o futuro é esse aí. Que nem, por exemplo, a gente está trabalhando muito com Big Data agora, e existem alguns pesquisadores de Big Data que dizem o seguinte, olha, se você quiser trabalhar com Big Data, você tem que ser assim, você tem que usar isso, 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 e te dá uma série de qualificações. Aí você começa a perceber que não é só entender de Hadoop, não é só entender de Big Data, você tem que entender de uma constelação de coisas. E aí você escolher e se especializar e ficar bom nisso. E era isso. Pessoal, se tiver tempo para perguntas, eu estou disponível aqui para qualquer dúvida. Por que eu fiz essa apresentação? Quando o Rodrigo me perguntou o que você vai falar, eu digo, não sei, mas eu acho que eu vou tentar passar para o pessoal uma ideia de que o glamour dessa história de ataque ou defesa, de segurança cibernética, ou segurança de rede, ou cyber whatever, está em você conseguir ver as várias peças desse quebra-cabeça. E isso daqui demanda tempo, demanda foco, e demanda muito 99% transpiração, 1% inspiração. É assim que eu falo. Então, pessoal, não é mágica. Você tem que ralar muito para trabalhar nisso. E vale a pena. Vale a pena porque isso daqui é o mercado do futuro. Muito obrigado a vocês. Pode falar.
Perguntas? Quem quer aí, galera? Eu queria fazer uma pergunta referente ao programa iraniano que você acabou de comentar, uma coisa que sempre me fica me questionando. Tá, destruir o programa lá iraniano, tudo. E os backup? Todo esse sistema. Então eu falei, entraram lá. Não destruíram o programa, eles fizeram a destruição física das centrífugas. As centrífugas têm uma velocidade padrão de rotação. O que eles fizeram foi, o exploit deles alterava de maneira não dentro de uma frequência normal, a velocidade. Então, ele dava um spin muito alto na centrífuga e travava a centrífuga, até que ele foi começando a travar várias centrífugas. Com isso, uma centrífuga, o sistema de enriquecimento por cascata são várias centrífugas, várias, assim, mais de 200. Então, o que você consegue fazer com isso? Você consegue fazer a quebra física. Então, quer dizer, este ataque teve um resultado físico. É como se você tivesse jogado uma bomba, chegado lá e disparado com a arma em cima da centrífuga. A vantagem é que com esse exploit eles conseguiram fazer tudo isso sem gastar ou perder nenhuma vida de quem estava atacando. Obviamente, quem morreu e sumiu foi objeto de um processo de inteligência que descobriram quem eram os caras que estavam vazando as informações. Né? Então, basicamente é isso. Fala, João. Quando você mencionou no início a questão lá da guerra versus crime, eu entendi que era guerra assimétrica. Mas e a guerra assimétrica, ou seja, terrorismo? Seria uma terceira coluna, Seria. Eu não entrei, tem uma parte desse trabalho que eu fiz que dedica quase um capítulo inteiro ao terrorismo cibernético, né? A como o terrorismo cibernético está sendo utilizado, né? Você utilizar sites específicos para fazer o recrutamento de pessoas para a questão terrorista muçulmana. Então, por exemplo, você tem, não é um site, você tem vários sites. E esses sites eles têm toda uma preparação psicológica e trabalham a psique das pessoas que começam a entrar e assistir e seguir os manuais do site. E isso daí tem todo o envolvimento. Por exemplo, na Al-Qaeda, toda a questão de comunicação da Al-Qaeda era mantida dessa forma. E hoje eles têm várias redes foram interceptadas, e isso foi dito lá pelo pessoal do NSA em algumas conferências que a gente foi, que eles interceptavam comunicações, todas criptografadas com AES, eles usavam o bom e velho AES para criptografar as comunicações, e aí a grande pergunta é como é que vocês quebravam o AES, né? Mas isso é outro problema. E aí eles definiam como é que o pessoal estava usando a parte cibernética, o apoio de computadores para esse tipo de terrorismo. Então, isso daí tem evoluído muito. Acho que ainda vai demorar para ataques terroristas se utilizarem da área cibernética, porque eu acho que eles ainda não têm essa, eu diria, o objetivo maior de um ataque terrorista é você ter a mídia, é você ter o efeito de medo, né? É o medo que você coloca na população, por isso chama terrorismo, quer dizer, você incute na população o medo de circular no metrô, por exemplo, Espanha, Inglaterra. Então, todos esses ataques foram vinculados ao medo. A população entra em pavor. Se você imaginar que você pode estar dentro de um metrô e bum, né? Você começa nos primeiros dias, depois você entra no dia a dia e vai continuando. Mas é isso. Você falou que tem programas na China, na Rússia e no Brasil. Como é que você acha que a gente está? Como é que eu acho que a gente está? Eu diria que a gente, semana passada, hoje é sábado? Não, então essa semana. Quarta-feira eu estava numa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no Congresso. Me fizeram essa pergunta. Como é que a gente está?
né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você fez as perguntas que os deputados fizeram. E a resposta foi a seguinte: eu acredito que a gente não está precisando apenas de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, recursos humanos e uma coisa muito clara: foco. Qual é o nosso foco? Qual é a ideia? E uma das ideias que eu sugiro, e eu sempre venho defendendo, é que a gente tenha um programa, desde o ensino fundamental para o pessoal, escola pública e privada, que isso seja colocado desde pequeno nas crianças, para que elas entendam o que vem a ser aquele joguinho que ela está brincando em casa, por exemplo, o Minecraft. Né? Quem tem filho, bom, não sei se todos têm filho, mas provavelmente não, mas quem tem filho sabe o que é Minecraft. Minecraft é um inferno, porque sua filha passa o dia inteiro naquele negócio ali, Minecraft, construindo bloquinho. Mas se você for atrás da ideia do Minecraft, tem muita coisa por trás disso. Entendeu? Então, se você fizer uma análise disso. Então, eu acredito que o governo hoje ainda não tem esse problema equacionado. O governo precisa equacionar esse problema. O governo tem talvez essa questão do Snowden tenha dado um alerta, sabe, aquele wake-up call, assim, caiu a ficha, e as coisas eu acredito que vão mudar. Mas nós não temos isso de maneira estruturada aqui no Brasil. Que eu conheço, obviamente, por isso que eu